Uma marcenaria que fatura 50 mil, usa a mesma estrutura, a mesma quantidade de pessoas, o mesmo tamanho de barracão, tudo igualzinho para faturar 300, 400 mil. Fala galera, meu nome é Leandro Lourenço e eu trabalho com marcenaria, com movelaria aqui na cidade de Itu. Para esse primeiro vídeo, o tema vai ser por que marcenarias que faturam 50 mil fecham as portas ou tendem a fechar as portas em apenas 2 anos. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender como nasce uma marcenaria. A marcenaria, normalmente, ela nasce, essa ideia brota na cabeça aí do empresário, não à toa. Comumente, é uma pessoa que já foi ou é relacionada à marcenaria, talvez um fornecedor, em alguns casos o próprio vendedor de uma marcenaria ou de uma loja de planejados, que é outro segmento, que é outra ideia, outro contexto, tá? Ou um produtivo que tem um conhecimento muito mais amplo, ele tem conhecimento de montagem, ele tem conhecimento de produção, ele tem conhecimento do andamento interno da marcenaria, toda a questão de produção da marcenaria. Então, comumente, essa é a ideia de quem inicia um projeto de marcenaria, inicia a empreender dentro dos segmentos. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é, a marcenaria ela é um investimento. E como todo investimento, ela tem que dar ROI, tem que dar retorno. Porque não adianta você fazer um baita de investimento em máquinas, em software, em contratar pessoal e colocar aquela mega estrutura dentro da sua marcenaria, pronto, agora vai. Não vai. Não é bem assim que funciona. Você tem que tratar esse negócio como ele é, um negócio. Então, pensando dessa forma, a gente vai explorar um pouco aí os pontos que fazem com que uma marcenaria que fatura 50 mil todo mês, ou seja, fecha o ano em mais de $500 mil e ainda assim fecham as portas. Eu já conheci, não tô brincando, tá? Eu acho que eu já conheci uns 5 marceneiros. 5. Uns 5 marceneiros que trabalhavam dentro do segmento. Eram produtivos dentro da marcenaria e depois acabaram resolvendo abrir seus negócios dentro da movelaria, dentro da marcenaria. Mas esses mesmos caras foram, empreenderam, tentaram, arriscaram, investiram, perderam dinheiro e aí voltaram para trabalhar dentro da marcenaria novamente. Ou seja, alguma coisa ali no meio do caminho não deu certo e os fizeram voltar para trás, voltar a ser um produtivo, um montador, ou um vendedor. Então, pensando nisso, eu conversei com algum deles e a resposta foi sempre a mesma. Uma resposta muito direta e um pouco triste. Mas a questão é, eu não consegui linkar a produção com a entrega, ou eu não consegui linkar a venda, o faturamento, né? O que vai dar o coração para a empresa, né? Com aquilo que eu tinha que entregar para o meu cliente. O embasamento de cálculo não estava satisfatório, eles tinham que baixar muito o preço para conseguir o cliente, e quando conseguisse cliente, tinham dificuldade de recebimento, tinham dificuldade de produção, tinham dificuldade com o funcionário, tinham dificuldade em linkar o que foi projetado com o que ia ser executado, enfim, N desses problemas. A gente vai abordar cada um deles separadamente, ok? Se esse for seu caso, fica tranquilo. Já me segue no Instagram, se inscreve no meu canal no YouTube, que eu vou postar constantemente vários conteúdos que vão te ajudar a ter uma marcenaria produtiva, uma marcenaria rentável, uma marcenaria que funciona. A gente vai abordar temas como softwares, a gente vai abordar temas sobre projeto, link do projeto com a produção, ou seja, a gente vai explanar todas as áreas desde lá da captação do cliente, fazer o projeto, desenvolver um bom briefing, até a entrega final, a produção do seu cliente. Bom, a maioria da galera que tem uma marcenaria sofre do mesmo mal. Acaba se perguntando, poxa, a marcenaria do fulano tem uma baita estrutura, nossa, tem seccionadora, tem um barracão gigante, tem uma baita estrutura, tem um monte de pessoas trabalhando e se envolvendo ali na produção, então é por isso que essa marcenaria fatura tanto. Vamos com calma. Pode até ser verdade, ok? Isso não deixa de ser ou não a verdade, mas pode ser verdade. Mas não é uma verdade absoluta. Tá, isso pode até ser verdade. Calma. Nem tudo que reluz é ouro. Eu lembro da época da minha faculdade, lá no meu bacharel, lá atrás, eu tinha um professor chamado Matheus.
Ele era meu professor de projeto arquitetônico, vai ver. Esse cara, ele era muito técnico, ele era um professor incrível, um conhecimento absurdo sobre projeto. E eu me lembro que quando eu levava um projeto, por mais que eu me esforçava, eu ia lá, pensava, matutava a cabeça até altas horas da noite para conseguir fazer um projeto que seja realmente incrível e coerente com aquilo que eu estou dizendo, com aquilo que eu quero mostrar, com aquilo que eu quero entregar, mesmo assim, ele olhava, observava meu projeto cautelosamente e conseguia encaixar uma frase. E essa frase é: o que você falou de fato é coerente, condizente com o teu projeto. Seu projeto está de acordo. Mas, dentro da arquitetura, não existe uma verdade absoluta. Essa frase, cara, ficou na minha cabeça, até hoje. Não sai de jeito nenhum. Na arquitetura não existe verdade absoluta. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Por mais que seja de fato um fato, uma verdade, por mais que seja realmente um caso, poxa, a marcenaria daquele cara tem uma baita estrutura e realmente ele fatura muito dentro dela. Então tá, beleza, isso daí não deixa de ser uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, ok? Então existe uma forma mais inteligente de ver essa situação. A gente tem que pensar em alguns fatos, em alguns pontos. E o primeiro ponto é, sem sombra de dúvidas, a estrutura. Uma marcenaria com uma estrutura gigante tem um custo gigante, e esse custo gigante vai refletir dentro do seu orçamento, dentro da sua demanda de faturamento e por aí vai. E uma estrutura gigante vai demandar um baita de um controle financeiro, logístico e empresarial dentro da sua empresa. Não tem como. Grandes estruturas requerem grandes soluções e questões bem resolvidas a respeito da sua produção, da sua montagem. Olhando desse ângulo, dessa perspectiva, a gente tem que pensar assim: tá, eu tenho uma estrutura bacana, eu tenho uma estrutura legal. Não é igual a daquele cara lá monstruosa, mas é uma estrutura legal. Eu tenho lá minha esquadrejadeira, eu tenho lá uns 5 produtivos, esses caras também me ajudam na montagem, eu tenho um montador externo que eu posso estar chamando se caso precisar, dependendo da demanda. Enfim, eu tenho essa estrutura. Posso até não faturar lá o meu 1, 2 milhões aí no mês. Beleza, tudo bem, acontece. Eu já trabalhei em empresas que faturam isso. Mas a gente tem que ter uma perspectiva clara do que a gente está, o ponto que a gente está, para a gente conseguir ser assertivo em nossas escolhas e por aí vai. A estrutura da marcenaria, ela está muito atrelada ao potencial de produção. Mas isso também não é uma verdade absoluta. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, eu tenho que ter uma baita estrutura, eu tenho que ter uma seccionadora, eu tenho que ter... Realmente, você com esse equipamento, você vai ter uma produção maior. Isso daí é um fato. Mas, se você tiver uma marcenaria resolvida, com os processos resolvidos e corretos, com a forma de produzir correta, não resolvendo o projeto no pé da marcenaria, por exemplo, foi lá, vendeu o projeto, desenvolveu todo o projeto, chega na hora de produzir, o projeto não está condizente com o que vai ser instalado na casa do cliente. Aí você tem que resolver plano de corte, você tem que resolver as medidas de peças, você tem que resolver folgas e por aí vai para você conseguir um móvel adequado para o teu cliente. Então você tem que resolver tudo isso lá na sua fábrica. Isso vai te impedir grosseiramente de ter uma produção assertiva, de ter uma produção bacana. Existe uma forma mais inteligente de fazer isso, fato. Mas afinal, o que é uma marcenaria que fatura 50k, 50 mil todo mês? Cara, essa marcenaria, ela é uma marcenaria normalmente composta por 3 a 4 produtivos, tá? Essa marcenaria não tem uma estrutura muito alta, ou seja, ela não vai ter um custo muito alto, então ela tem um custo mais reduzido. Comumente essa marcenaria usa algum plugin, algum sistema de projeto como o Promob e adapta ali as medidas, adapta o projeto à produção. Isso quando tem, né? Quiçá tem essa estrutura, muitas das vezes não tem, muitas das vezes é um desenho ali no lápis mesmo. Aí, essa mesma marcenaria, com essa mesma equipe, eles também tendem a produzir. O próprio dono vai acabar indo na obra produzir e montar móvel, ok? Normalmente, uma estrutura de marcenaria de 50k é isso. Mas sabe o que me deixa curioso? Na verdade, não é curioso, eu acho que é preocupado.
O que me deixa muito preocupado é a seguinte informação, que ó, vai te chocar, porque eu fiquei chocado quando eu soube, mas vai te chocar também. Uma marcenaria, olha, gaguejei, uma marcenaria que fatura 50 mil, usa a mesma estrutura, a mesma quantidade de pessoas, o mesmo tamanho de barracão, tudo igualzinho para faturar 300, 400 mil. É sério, é a mesma estrutura. Quando eu percebi isso, quando eu soube disso, eu fiquei de cara, porque, poxa, se o cara que fatura 50 mil, ele precisa de uma estrutura X, e esse mesmo cara, tá, conseguiria produzir 300, 400 mil, ele tá deixando dinheiro na mesa, tá ficando dinheiro na mesa. Então, eu sou do time que eu não deixo dinheiro na mesa, não. De coração, tá? Eu sou do time que não deixa dinheiro na mesa, não. Até porque você tem que pensar a seguinte coisa. Se você tá deixando aí essa grana toda na mesa, a gente tá falando aí do quê? 350 mil? Você tá deixando 350 mil na mesa. Tá deixando de faturar 350 mil. Então, se isso está acontecendo na sua marcenaria, é óbvio que vai dar ruim, não tem como. Porque deixar dinheiro na mesa também é perder dinheiro. Porque se você tem um custo de 50 mil e não está faturando 350, 400 mil, é óbvio que você vai ter prejuízo. Você vai ter um prejuízo financeiro gravíssimo. Talvez você não vai ter retorno do seu investimento, talvez você não vai ter como tirar o seu prolabore, talvez você não vai ter como pagar alguma conta ou outra alta, o seu investimento de maquinário e por aí vai. A gente já sabe os problemas, os perrengues aí que a gente passa dentro da marcenaria. Mas nesse contexto você vai ter esses problemas sim bem situados. Eu me lembro lá atrás do meu primeiro cliente, a primeira vez que eu atendi um cliente. Eu atendi esse cliente de uma forma diferente. Eu entrei dentro de uma marcenaria, era uma marcenaria nova, os caras estavam faturando ali 50, 70 mil por mês. Não chegava a 6 dígitos. Estava um faturamento bem base, ok? Porém, ele já tinha uma estrutura um pouco melhor, não tinha uma seccionadora e tudo mais, porém já tinha uma máquina um pouco melhor, já tinha uma estrutura bem, vamos dizer assim, feita, pronta, ativa, o pessoal ativo. Então, eles tinham sim um contexto e um potencial para produzir mais. Mas olha só o que acontecia, tá? Dentro dessa marcenaria, eu fui contratado para fazer projeto, não para fazer venda, ok? Mas, como o vendedor estava externo, estava fora fazendo captação de cliente, acabou sobrando para mim fazer o atendimento dos clientes que passavam lá. E quando o primeiro cliente passou lá, foi muito legal, porque eu nunca tinha atendido um cliente, então eu falei isso pro cliente, eu falei, olha, eu não sou vendedor, tá? Não é a minha área, não é a minha praia, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para conseguir te atender, entender tudo o que você precisa para te entregar um bom projeto. A minha função da marcenaria é executar o teu projeto, é fazer com que o teu projeto saia do papel da melhor forma possível. Cara, o cliente olhou para minha cara e falou, então você é o melhor vendedor de todos, já que você sabe todo o contexto técnico e necessário para produzir meu projeto. E, cara, eu quero você mesmo para atender. É isso aí, bora. E olha que legal, a gente tinha um escritório externo à marcenaria. Então tudo que a gente atendia fora da marcenaria. Por quê? A marcenaria ficava toda suja de pó, poeira e tudo mais. A gente não tinha um espaço dentro da marcenaria, a gente tinha um espaço externo a ela, um escritório super bacana, onde tinha o nosso showroom, e já funcionava assim a marcenaria desta forma. Mas esse cliente chegou dentro do prédio da nossa marcenaria ali do nada. Então eu fiz um tour com ele pela marcenaria, mostrando para ele as nossas máquinas, mostrando para ele todas as caixas que a gente estava montando ali. Tinha um volume, uma entrega bem alta. Eu lembro que a gente tinha fechado um mês anterior um cliente grande. E esse cliente gerou na nossa marcenaria um volume grande de peças e movimentos. Então o pessoal estava todo empenhado ali em produzir aquela casa para fazer a entrega naquele mês ali, perto daquele mês ali no caso. Então o cliente olhou todo aquele movimento, toda aquele quantidade de peças, aquelas pessoas todas trabalhando ali. Então ele me perguntou, poxa, vocês vendem bastante aqui na região? Para toda a região do estado de São Paulo. Então essa casa em específico é uma casa que a gente vai estar montando lá em Riviera. Então olha que louco, o cliente olhou para minha cara e falou, nossa, que bacana, eu tenho uma casa em Riviera também.
Eu falei, olha que legal, se você precisar de alguma marcenaria para lá, a gente está aqui, a gente faz entrega para lá também. Então, bem na hora que eu falei, coincidiu de um caminhão chegar para fazer o descarregamento, né? Para fazer o descarregamento ali das chapas. E era algo em torno assim de umas 30 chapas, e foi aquela muvuca, né? Fazer o descarregamento de chapa e tudo mais. E o cliente olhando aquela situação toda, ele falou, nossa, como é movimentado aqui, né? Daí eu falei, sabe o que é isso? O nome desse cliente é Osvaldo, tá? Foi o meu primeiro cliente. Eu falei, sabe o que é isso, Osvaldo? Que a nossa marcenaria, ela é tão bacana, ela é tão coerente com o que a gente entrega, a gente ama fazer o que a gente faz. Como você pode ver aqui, os meninos todos empenhados em produzir a marcenaria, e muito mais do que você só pegar e cortar uma chapa de MDF. Isso daí qualquer um faz. Se você subir a rua aqui, ó, você vai achar um monte de gente fazendo isso. Mas sabe o que eles não fazem? Ele falou, o que eles não fazem, Leandro? Ele olhou pra minha cara e falou assim, o que eles não fazem, Leandro? Olho sério. Eu falei assim, simples. Eles não fazem uma entrega excepcional desde o começo até o final. Eles não se preocupam em ter um projeto que de fato seja coerente com o que vai ser executado. Eles não fazem uma marcenaria que realmente tenha a ver com o design da tua casa. Por exemplo, eu sou arquiteto, eu estou aqui dentro dessa marcenaria como um arquiteto para fazer o teu projeto, que provavelmente deve estar vindo de um arquiteto, ser executado da melhor forma. Então eu não vou pensar só na marcenaria, eu vou pensar no partido arquitetônico, no contexto de design, eu vou pensar no contexto produtivo da tua marcenaria, eu vou pensar como levar essas peças para a tua casa, então as medidas dos painéis, os recortes, tudo pensando para não ficar aquele monte de emenda no painel que não é legal. Então a gente vai pensar de fato na sua casa como um todo para aí sim receber a marcenaria. E é por isso que o nosso processo aqui dentro da marcenaria, ela não está linkada, por exemplo, o nosso prazo de entrega do teu projeto, já todo montadinho lá na sua casa, não está linkado com a aprovação do anteprojeto, que é um projeto mais ilustrativo para a gente resolver questões técnicas da sua marcenaria, mas sim com a medição técnica. Então, após a medição técnica é quando começa a contar o prazo de entrega para ser instalado na casa do senhor e assim a gente honrar com os nossos prazos. Pensando nisso, a gente tem uma marcenaria muito mais assertiva, muito mais coerente, muito mais certa para você. Então, essa é a grande diferença de nós para as outras marcenarias. Ele falou para mim, cara, tem como a gente pegar algum espaço aqui para eu te mostrar o projeto, ou te encaminhar por e-mail? Eu falei, não, pega lá o teu projeto, tá aí com o senhor? Ele falou, tá no carro. Ele foi lá, pegou no carro, abriu a prancha ali em cima das chapas de MDF que o pessoal tinha acabado de descarregar, e ali a gente transformou na nossa mesa de atendimento. Olha que legal. Então eu comecei a trabalhar com o cliente ali naquele contexto, já fiz umas primeiras anotações, como ele queria, quais eram os materiais que ele queria, já sondei quanto ele queria investir, porque ele já tinha feito casas antes, então essa não era a primeira casa que ele estava fazendo, então ele já tinha uma ideia de quanto ele ia gastar. Então eu falei, olha, já que o senhor quer gastar esse valor, ele queria gastar até 170 mil na casa toda, ok? Lembrando, a nossa marcenaria tinha um faturamento mensal de 50, então esse cliente era um potencial cliente para bater a meta aí de uns 3 meses, tá? Ele olhou e falou assim, ok, vamos abordar todos esses pontos. E o projeto ali no meio da marcenaria mesmo, a gente tinha um pó ali, sujou um pouco o projeto dele, mas tudo bem, a vida que segue, não é mesmo? Mas eu achei extraordinário porque o cliente se empolgou, foi lá, viu o material, viu como que ia fazer e tal, daí foi, olha, aqui esse tipo de puxador, ele queria um puxador cabo inclinado, eu já falei, como era uma limitação da nossa marcenaria, não uma limitação, mas era um puxador que dá muito trabalho, é um puxador que envolve muito trabalho artesanal, né, colar, fitinha de borda ali, eu falei, olha, fica muita sujeira nesse puxador, quando você tem a pega, aquele puxador, eu vou colocar o desenho em algum lugar, aquele puxador que eu tô falando, que é o cava, é um puxador cava usinado, mas ele tem uma capinha que faz o acabamento dele. Então ele falou, eu queria colocar esse puxador aqui, enfim. Eu falei, olha, esse puxador ele junta muita sujeira em cima, se a gente poder pensar em um puxador externo. As portas dele eram lisas e tudo mais, um acabamento mais amadeirado, né? Era um frejó poro. Frejó poro? Não lembro se era o frejó poro, mas era um frejó.
Então era uma madeira um pouco mais marcada, com um pouco mais de linheiro. Então, trazendo esse contexto, eu falei, viu, vamos pensar num puxador um pouco mais menos marcado e um pouco mais linear. Com isso você vai ter uma proporção da pedra, ter aquela continuidade. Porque ele tinha uma pedra bem fina, então ele queria trazer um acabamento mais fino e ele achou que essa seria a melhor opção. Não deixaria de ser, mas eu trouxe uma opção um pouco melhor. Então a gente acabou usando um puxador linear fitado em cima. Isso ficou show de bola. Se eu tiver a imagem do projeto, eu vou colocar em algum lugar aqui no vídeo para você ter noção como ficou incrível a marcenaria dele. Eu atendi esse cliente no meio do pó ali, da marcenaria, no meio da sujeira, no meio da muvuca, e o que aconteceu foi que ele fechou, cara. Ele acabou e falou assim, olha, se você conseguir me entregar esse projeto dentro do orçamento que eu tenho de 170 mil, a gente fecha. Então eu já chamei já o dono da marcenaria, já falei, olha, vamos fazer assim, esse assado, o cliente ele tá super potencial de compra, só que ele quer fechar em 170, estamos com o projeto ali, então a gente vai levantar um orçamento mais assertivo para esse cliente. Então eu falei para ele que a gente ia levantar o orçamento e ia estar encaminhando para ele. Resumo da ópera, ele fechou com a gente. No ato que eu encaminhei o projeto que a gente fez, a gente refez o projeto dele, claro que uma forma muito mais assertiva, uma forma que convença que a gente vai entregar mais do que ele está pedindo dentro do orçamento que ele precisa. Então isso que é o bacana, que foi o pulo do gato ali, né? Então o primeiro fato, né, irrefutável que teve foi o fato de a gente aprender a entender, a atender o cliente dentro da marcenaria. Porque o cliente olhando a marcenaria, olhando a estrutura, olhando a máquina que corta, olhando o cara que faz a cola da coladeira para fritar, a fita de borda ali, o pessoal que faz as usinagens, o caminhão que entrega, tudo isso vai gerar no teu cliente o quê? Confiança. Ele vai ter mais credibilidade nessa marcenaria. Opa, peraí, eu estou numa marcenaria que realmente os caras entregam. Porque um dos principais receios do cliente, principalmente uma marcenaria nova, é se de fato o que ele está me vendendo, ele vai conseguir entregar. E quando você traz argumentos técnicos de como você vai fazer aquelas peças na marcenaria e vai fazer aquelas peças ficarem bacanas na casa do teu cliente, quando você traz um contexto, olha, um exemplo que eu firmei para ele foi que eu era arquiteto. Então eu vi isso como potencial, então eu falei, poxa, não é qualquer um que está aqui na minha frente, é um arquiteto que está cuidando do meu projeto. Então olha que bacana, olha a credibilidade que isso gera. Você traz o cliente para dentro da marcenaria, você traz uma prova social, uma prova de que existe um local, de que existe uma produção e que existe uma demanda. Então tudo isso reforça ainda mais essa credibilidade da marcenaria para o cliente. Então isso eu acho que foi a sacada principal. Inclusive, depois desse cliente, a gente só passou a atender cliente dentro da marcenaria. Tava sujo, tava desorganizado? Tava. Mas a gente atendia ali mesmo. Eu tenho uma outra história que eu vou contar em outro momento. A história do balde. Essa daí não tem como. Literalmente a história do balde é a melhor história de todas, cara. O perrengue que eu passei, é só por Deus, não sei como esse cliente fechou, mas fechou. A história do balde é sensacional. Mas olha só, essa marcenaria onde eu trabalhei, fiz esse atendimento, a gente acabou fechando e tudo mais, os proprietários tinham uma perspectiva da marcenaria um pouco diferente, tá? Então eles pensavam da seguinte forma, mas o cliente de alto padrão, ele quer atender, ele quer ser atendido ali, ó, num lugar super bacana, super aconchegante, com ar-condicionado, limpo e organizado. Tudo. Verdade, verdade. Mas se você é uma marcenaria pequena, se você é uma marcenaria que está começando, você não vai ter essa estrutura toda para o seu cliente, muitas das vezes, tá? Então, é montinho, montão. Então você começa pequeno, faz uma reserva, aí você faz uma aplicação que seja coerente com o seu faturamento, e aí você vai progredindo. Mas o melhor lugar para atender o cliente, se você não tem outro dentro da marcenaria, é no meio da marcenaria mesmo. Ali é o melhor lugar para você fazer o seu primeiro atendimento, o primeiro reconhecimento do cliente com o local. Aí depois você pode sim fazer uma reunião por Zoom para ficar mais confortável. Você pode, hoje em dia, né, a gente tem essa facilidade. Você pode fazer uma reunião em um lugar mais reservado, talvez no escritório externo, enfim. Mas esse primeiro contato é crucial que seja dentro da marcenaria. Não tem lugar melhor para gerar credibilidade do que lá.
Mas os proprietários dentro dessa marcenaria tinham uma visão um pouco diferente da minha, né? Então eu queria atender o cliente ali no meio mesmo e atendi o cliente mesmo ali e deu certo. Funcionou, foi bacana. Mas os proprietários, eles ficaram um pouco reticentes sobre isso, né? Falou, poxa, mas vai queimar o filme, pô, vai atender o cliente aqui, meio bagunçado, não sei o quê. Enfim, demorou um pouco, mas ele acabou entendendo que ali funcionava melhor do que atender no escritório. Os clientes que a gente atendia no escritório, o percentual de fechamento era tipo assim uns 20%, uns 20%. Os clientes que a gente atendia dentro da marcenaria e finalizava o atendimento no escritório, fazia todas as outras reuniões lá no escritório, aumentou a nossa taxa para uns 50%. Ou seja, de cada 10 clientes que a gente atendia, 5 fechavam. Ok? Já era alto pra caramba. 50%, meu, é alto. E dentro desse contexto, os clientes que a gente atendia dentro da marcenaria, finalizava por Zoom algum detalhe ou outro, e quando vinha para assinar o projeto, para justificar cada etapa do projeto, cada elemento do projeto, olha, aqui eu coloquei isso por conta daquilo, aqui a gente tem que deslocar por conta do eixo hidráulico, olha, a marcenaria que a gente vai definir para tua casa é esse material, olha, esse material aqui, a gente pegava um pedaço maior do MDF, trazia o contexto, pegava um pedaço do revestimento do cliente, olha, vamos comparar aqui aquele revestimento que eu trouxe da sua casa, olha como que ficou com o MDF, ó, aqui numa luz mais ambiente, olha só que legal. Então, isso fazia com que o nosso fechamento ficasse em 70%. Ou seja, de cada 5 clientes, 3, 4 fechava. Isso daí foi absurdo. Pensa comigo, cara, eu atendi 5 clientes, tá? E desses 5, 4 fechou, 3 fechou. Meu, a taxa é altíssima de conversão. Então, você está convertendo esses clientes, possíveis clientes, orçamentos, clientes que já estavam ali em trabalho, em clientes efetivos. Então tudo isso mudou quando a gente começou a atender na marcenaria. E meses depois, eles acabaram investindo pra caramba, fizeram uma baita de uma estrutura. Eu lembro que a primeira estrutura que eles fizeram foi tipo um aquário dentro da marcenaria, literalmente um aquário, tá? Uma caixa, um cubo, onde tinha refrigeração e tudo mais, tinha os acessos, né, as aberturas para dentro da marcenaria e tinha um acesso tanto direto da rua para esse aquário quanto na marcenaria, fazendo todo o percurso para dentro do aquário. Olha que legal. Então o cliente ele tinha essa visão, essa confiabilidade ainda estabelecida e com conforto. Então, se eu puder te dar uma dica de ouro, tá? De ouro, para você ter um melhor poder de fechamento do teu cliente, traga argumentos técnicos e plausíveis para o teu cliente. Não é falar difícil, mas é de fato provar que você sabe e domina aquele assunto, com aquele cliente, com a situação dele, com as necessidades dele, com tudo relacionado ao que você vai entregar na casa dele. E você traz esses argumentos todos dentro da sua marcenaria, dentro do contexto da produção. Mostra para ele, olha, é aqui que a gente fita de bordo. Ah, mas a sua máquina não é a melhor do mundo, não interessa. O seu cliente nem vai saber disso, mas ó, aqui a gente faz o cuidado. Na época, a gente tinha, sabe aquela coladeira de... Eu vou achar alguma imagem aqui para mostrar qual era a coladeira que a gente tinha, tá? Não era a coladeira que já fazia o refino, não, esquece. Manualmente mesmo, passava a peça aqui e a peça saía do outro lado fitada. Então você tinha que pressionar a peça, ela não tinha um rolinho para fazer o rolamento da peça. Então você que tinha que pegar e empurrar a peça. Então era muito manual. E a minha justificativa era simples. Eu mostrei para ele uma peça fitada sem acabamento e uma peça com acabamento. A sem acabamento, só fitada, eu falei assim, olha só, passa a mão aqui. Aí o cliente passa a mão, tá vendo? Ela fica cortante a fita de bordo. Então para que isso não aconteça, o que a gente faz? A gente passa manualmente a sua peça aqui. Manualmente a gente faz o acabamento, tá? De maneira bem artesanal, para que esses cantos vivos fiquem arredondados, para que lá no futuro, lá na frente, você não vá se machucar ou cortar a mão nessa marcenaria. Você já pegou alguma vez um tampo, alguma coisa assim, uma porta, que tinha aquela quininha viva? A gente sabe que isso pode machucar e realmente machuca se você não tomar cuidado. Então, já prevendo isso, já sabendo isso, a gente optou em fazer um acabamento manual, porque a gente vai ter muito mais assertividade, um projeto muito mais seguro para você no dia a dia.
Então o cliente ficava maluco, porque eu trazia um ponto que era fraco da marcenaria e eu mostrava como um ponto forte para o cliente. Então essa estratégia funcionou e funcionou muito bem. Então você traz o cliente e fala assim, mas por que vocês fazem a pré-montagem toda do móvel? Na época, pessoal, a gente não tinha um sistema todo integrado com a marcenaria, com a produção e tudo mais. Não tinha isso. Então o que a gente tinha era uma esquadrejadeira, a gente tinha uma coladeira manual, era isso que a gente tinha. Então a gente fazia a pré-montagem das peças, principalmente as peças compostas, como aquelas estantes, quando tinha alguma peça que linkava com a outra, então tinha que já fazer um fechamento de união, alguma peça que exigia uma alma de união para fazer uma prateleira mais longa. Enfim, a gente fazia todas essas peças específicas, tirando caixa de gaveta e porta, a gente fazia pré-montagem de tudo dentro da marcenaria. E as caixas, a gente também montava e mandava montada para casa do cliente, porque assim era menos trabalho para o montador. Então o que eu justificava? Porque isso era um ponto fraco, a gente fazia isso porque o projeto, muito dele, era resolvido no plano de corte manual na fábrica. Então isso fazia com que a gente precisava trazer um argumento para o cliente. Então eu respondia da seguinte maneira, sensacional, cara de pau máximo. A minha resposta era unânime. Bom, a gente faz dessa forma porque a gente viu que conseguimos ser muito mais assertivo e muito mais produtivo na sua casa. Quando o móvel ele é previamente pré-montado aqui na marcenaria, a gente faz uma montagem, já coloca ele no nível, verifica todas as funções do móvel, se as portas estão raspando uma na outra, se está tudo ok, se está tudo certo, se as serragens estão validadas. Depois que a gente validou tudo, a gente pega toda essa marcenaria e faz a montagem lá na casa do senhor. Com isso, a gente ganha tempo, ele economiza, porque a gente não vai ter desperdício lá na obra, lá na montagem. Com isso, a gente tem um valor mais atrativo de projeto, mais competitivo. E a gente tem também um fato crucial, que é tempo de instalação. Menos tempo na casa do senhor, incomodando lá o dia a dia, tendo uma montagem muito mais fluida. Claro que é óbvio que o que eu falei é íntegro, é real, é de verdade, porque se você faz uma pré-montagem do teu móvel, o mesmo marceneiro vai montar lá na casa do teu cliente, é óbvio que vai ser uma marcenaria muito mais rápida, muito mais prática, já que ele já vai saber todos os pontos que ele precisa ter de atenção, ele já vai saber todos os detalhes que precisa para fazer a instalação correta, para o móvel ficar certinho de acordo com o projeto. E como a gente tinha um projeto muito bem feito, muito bem executado por mim, mas é sério, a gente tinha um projeto muito bem feito, muito bem executado e cotado. Com isso não tinha erro na produção, porque o montador olhava, o marceneiro olhava e falava, já sei como que é, já sei qual é a folga que eu tenho que colocar aqui do lado, as observações que ele precisava, tipo, aqui você tem que afastar 2 centímetros da parede para você evitar que o armário alto pegue no rodapé, assim você evita de fazer recorte na obra. Então tudo isso era já discutido e já resolvido no projeto. Então a gente nascendo com um projeto coerente, um projeto assertivo, um projeto real com a montagem do cliente, você vai ter um projeto muito mais rápido de ser produzido, entendido e muito mais prático de ser instalado na casa do teu cliente. E eu trazia isso de uma forma muito mais aumentada. Por que você tem que trazer isso de forma aumentada para o teu cliente? Porque o teu cliente ele precisa ser ativado com esses gatilhos da percepção do valor. Então ele precisa perceber valor naquilo que você está vendendo para ele. Então você vai ter que ampliar todos esses elementos. Por exemplo, eu vou fazer um projeto, por que a gente faz o projeto aqui? Cara, explica o porquê. Em vez de falar, olha, a gente faz um projeto, tá? Bonitinho com o seu cliente, nananá. Olha, aqui ficou o projeto aqui, né? Você gostou? O que você achou? Cara, em vez de você fazer perguntas vazias para o teu cliente, não faça pergunta para o seu cliente, faça o teu cliente fazer pergunta para você. Então, explica as coisas e explica o porquê das coisas. Isso vai trazer com o teu cliente muito mais credibilidade, muito mais percepção de valor no que você está vendendo e entregando para ele, tá? Então esse é um ponto que eu aprendi logo no comecinho vendendo marcenaria, lá atrás, há muitos anos atrás aí. Quantos anos atrás? Não vou falar não, você vai entregar a minha idade, mas há um tempo atrás aí, tá? Isso daí eu agradeço também a um cara Portela, se você tá vendo esse vídeo, cara,
Você tem muito a ver com isso, porque me ensinou muito sobre venda, sobre captação de cliente. Inclusive, a gente vai fazer vídeo sobre isso aqui. Eu quero muito fazer vídeo sobre captação de cliente. Como captar o cliente, como conseguir novos clientes, como entrar dentro do alto padrão. Eu lembro que quando a gente pegou nosso primeiro cliente classe A+, assim, ó, pá, meu, aquele cliente que você fala, meu Deus, pagou as contas de 6 meses, sabe? Quando você pega esse cliente, foi engraçado, porque pra gente entrar dentro dessa obra, foi uma vergonha alheia, mas valeu a pena porque funcionou, deu certo, e a gente conseguiu um baita de um cliente. Eu vou contar essa história também, quero contar muito. Quando a gente falar aí sobre captação de cliente, eu acho que essa história vai muito bem a calhar. Bom, enfim, isso foi um pouco sobre a marcenaria que fatura 50 mil e consegue fechar as portas em 2 anos, dentro de 2 anos ou até menos, viu? Então, espero ter ajudado de alguma forma e eu quero deixar uma coisa que é importante, tá? A respeito da marcenaria que fatura 50 mil. Pensa assim, se eu faturo 50, eu tenho uma estrutura de 50. Então, se eu tenho uma estrutura de 50, eu consigo faturar 300. Não deixa dinheiro na mesa. Você vai perder dinheiro assim. Só que mesmo você tendo essa visão, essa percepção de fatura 50, eu consigo produzir 300, você de fato tem que conseguir produzir 300, tá? Então você tem que estruturar sua marcenaria, colocar um fluxograma nela, colocar uma divisão bem estipulada do que cada um vai fazer, como vai ser feito, os processos bem resolvidos, tudo isso antes de sair vendendo 300k, porque entregar 50 não é entregar 300. Tá? Então a gente tem uma diferença muito grande sobre isso. Acredito que possa ter ajudado um pouco vocês a respeito disso. Então, até a próxima. Obrigado, valeu!